Bom dia, mulherada, bom dia! Mais um encontro aqui das mulheres de alta performance, as mulheres extraordinárias, mulheres maravilhosas que estamos nos tornando aí, né? Essa caminhada juntas está sendo incrível. E hoje a Mi vai fazer a gente trabalhar aqui, vai fazer a gente trabalhar. Então, estejam prontas, mão na massa e let's go! Tá contigo, Mi. Arregaçem as mangas, porque para 2026 a gente tem que ir com tudo. 2026 precisa ser o melhor ano da nossa vida em todas as áreas, na área pessoal, na área profissional, na área familiar, com os relacionamentos. E nós hoje vamos começar a arregaçar as mangas para planejar esse 2026 do jeito que ele precisa acontecer, do jeito que nós estaremos empenhadas a desenvolver. E eu quero falar para vocês assim, olha, que do meu ponto de vista, nós precisávamos chegar até aqui como chegamos. Porque para que serviu os 66 dias de desafio? Para que serviu aquela base onde nós estudamos os livros, onde nós aprendemos a metodologia, onde nós ficamos repetindo, para trazer para a gente a frequência, porque nós somos mulheres maduras, nós somos mulheres estudadas, nós somos mulheres entendidas e já sabemos que não adianta eu querer algo, desejar algo que eu estou fora dessa frequência, não é isso? Então, o objetivo do primeiro nível e do primeiro nível foi expandir a mente. Ok, agora que eu aprendi, o que eu faço? Constância, repete. 66 dias. E agora que eu estou com a mente em alta performance? Então, aqui, meninas, eu quero começar trazendo um pensamento para você. Eu não sei como está o seu relacionamento com os seus desafios diários, com os seus 6 salvadores. Eu não sei como está. Mas se você meteu o pé na jaca, se você ficou alguns dias sem fazer, por favor, retoma. Porque a frequência que você vai precisar para 2026 está toda nele, nos 6 salvadores. Por que que está nele? Porque 2026 nós vamos ter tristeza? Porque 2026 nós vamos ter decepções? Porque 2026 nós vamos ter frustrações? Porque 2026 nós vamos nos sentir enfraquecidas, decepcionadas, dias derrubados? Vamos! Provavelmente sim, né? Se Tem estiver uma vivendo, sim. Exato, mas eu estruturei uma meta de todo tamanho. E agora, como que eu vou enfrentar essa meta? Vou fazer isso acontecer se eu tenho esses 6 salvadores, se eu tenho todos esses sentimentos que eu acabei de falar. Qual vai ser o meu escudo? O meu escudo são 6 salvadores. Então, o que eu quero falar para vocês? Não pare de praticar, pelo contrário. Pegue agora que você está com a mentalidade. O que é mentalidade de alta performance? Você está na frequência. É igual uma terra adubada. Que você jogou de semente, brota. Porque você está adubada, você está no ponto. Entende? É isso que você está. Agora, o que você vai fazer com essa mente adubada? O que você vai fazer com o que você conquistou até aqui? Você precisa ver. Vai ficar só. Ai, foi ótimo esse tempo que eu vivi, me superei, tive dias mais bem. E agora, passou, vai ficar só nisso? Não, isso tem um motivo. Isso para arregaçar as mangas e você fazer que 2026 seja o ano da realização, o ano da prática, o ano que eu não fico falando que eu acredito na minha capacidade de dar certo. O eu acredito ficou aqui, ó, no primeiro e no segundo nível. O dar certo
O fazer dar certo é agora 2026. Mas como? Como que eu vou fazer isso? Vamos lá. Pessoal, vocês viram que para os 2 encontros iniciais desse terceiro nível, eu sugeri para a Michelle, ela concordou, que começássemos trabalhando de dentro para fora. Por quê? Se tem uma coisa que eu, Michelle Mega, sei fazer de melhor na minha área profissional é vender. Graças a meu bom Deus, ele me deu essa clareza. Eu vendo muito. Eu vendo milhões. Obrigado, pai. Desde os meus 12 anos de idade. Com 12 anos eu já tinha minha barraquinha. Como que pode uma garota com 12 anos de idade ter a seguinte imaginação? Eu percebo que na escola todo mundo chupa mexerica. E se eu colocasse uma barraquinha de frutas para todo mundo comprar mexerica comigo? Ah, mas se eu colocar essa barraquinha na escola, eu só vou poder vender na hora do recreio. E se eu colocar no caminho onde todo mundo passa, onde os professores passam, os alunos passam e mais pessoas? Ok, o que eu fiz? Pai, vai lá na Ceasa, compra 2 caixas de mexerica que eu vou testar. E assim eu montei meu primeiro negócio aos 12 anos de idade. E não era o primeiro, olha como é que eu já era multiempresária. Era o meu segundo. Sabe por quê? Já tinha 1 ano que eu já tinha aprendido a fazer crochê. Eu já contei essa história para vocês. Eu fazia crochê, eu passava o dia, a tarde inteira no centro de atendimento ao menor. Aprendi a fazer crochê, bordado, ponto cruz, aprendi a costurar peças íntimas, tricô, pintura com brocha, tudo. Eu saía, estudava de manhã, uma coisa que a minha mãe sempre falou, criança tem que estudar de manhã porque a cabeça está livre. E eu, à tarde eu passava lá. Aí eu já estava há 1 ano. E lá é um local onde eles acolhiam as pessoas, as crianças, né, do meu bairro, humildes, para aprender, para os pais poderem trabalhar. E eu ficava lá e eles ensinavam e depois davam o material para a gente fazia o bordado, o crochê, entregava para eles. Toda primeira semana do mês eles tinham um bazar. Aí iam as madames, iam pessoas de lojas, aí eles faziam aquela exposição grande, o nosso material ficava tudo ali. E eu, como os meus pontos de crochê sempre foram muito bonitinhos, durinhos, né, ali bem fechadinhos, o meu acabamento era muito lindo, tem muita coisa que eu já fiz, os meus vendia tudo. Aí depois eu comecei a ver que era mais rápido se eu pintasse panos, né? Aí eu comecei a fazer panos de prato, pintados à brocha. Recortava os moldes naqueles negócios de raio-x, pegava, saía pintando. Eu pintava 60 panos, resumindo. Aí eu parei de ir para o centro de atendimento menor, fui para a minha barraca, aí as irmãs, que eram freiras, né, foram lá para saber por que eu não estava indo e tal, que eu bordava muito. Aí elas me liberaram para o material ficar comigo. Eu não precisava mais ir, eu só ia lá entregar o serviço. Olha só, elas me entregavam o material, eu só entrava com a mão de obra. Resumindo, eu ficava a tarde toda vendendo as mexericas e fazendo crochê. Aí, no final do mês, eu tinha 2 rendas aos 12 anos. Então, gente, eu quero falar para vocês, se tem uma coisa que eu entendo desde muito jovem, é vender. Só que não é vender de qualquer jeito, é vender com visão. E é por isso que, às vezes, é o que falta para o seu negócio dar certo, porque tudo é vendas. A Maria é advogada, mas o que ela faz? Ela vende o trabalho dela, ela vende o serviço dela. Entende? A Priscila é terapeuta, Priscila? Não, eu crio influenciadoras de IA. Uau! Parabéns! Cria influenciadoras de IA. Imagina a visão que essa mulher precisa ter, gente, para vender influenciadoras de IA. Está no nível lá. Entende, gente? Então, por que eu quis começar os 2 encontros com a Carol Perim? Porque se a gente não estiver dentro de nós, primeiro com não só vendas, mas os projetos que nós precisamos decidir na vida, a gente precisa, em primeiro lugar, de motivação. Se eu não estiver motivado, se eu chegar para fazer qualquer coisa, o meu sorriso não falar por mim,
Se eu chegar em qualquer lugar para apresentar um projeto e eles perceber que eu não estou preparada, que eu fui de qualquer jeito, que eu saí, peguei a bolsa, coloquei debaixo do braço e parti para lá, que eu não fiz uma preparação, tudo isso vai interferir. E aí, esse preparo, muitas das vezes, esbarra com aquilo que está acontecendo dentro da gente. Nós vimos a nossa colega. Por que que ela ainda não transbordou? Você viu a quantidade de conhecimento, de estudo? O que que falta para transbordar? Está lá dentro do nosso interior. Se a gente se resolver internamente, se a gente tomar consciência e começar a agir porque precisa agir, aí nós vamos resolver o calcanhar de Aquiles que muitas vezes está segurando essa torneira de abundância. Vocês já viram uma torneira que quando você abre ela só cai dinheiro? Muitas vezes essa torneira está fechada para você porque ela está, como é que fala, o encanamento dela está um gargalo lá, está agarrada. E isso é internamente. Porque você vai, você trabalha, você planeja, chega no meio do caminho, esbarra, dá errado. Por que que dá errado? Porque na maioria das vezes você não depende só de você. Por que que muitas das vezes a minha família dentro de casa não faz o que preciso, que eu falo que precisa ser feito, que eu ensino que é isso que eu gostaria? A maioria de nós, eu não sei se vocês vão concordar, é uma reflexão que eu vinha fazendo essa semana aqui em casa com as minhas filhas. Eu falei, olha, quando eu casei, eu planejei um modelo de família ideal de felicidade. Então, quando eu chamo atenção, quando eu falo, nós precisamos conversar, nós precisamos acertar os ponteiros, por dois motivos. Primeiro, porque conquistar a família dos sonhos não é difícil. Se você encontrou o amor da sua vida, você casou, tá ali, você já tem uma família dos sonhos, você e ele. A dificuldade toda é você manter. E a prosperidade financeira é a mesma coisa, gente. Vender não é difícil. A dificuldade é você manter esse novo padrão, esse novo nível. Então, eu quis primeiro trabalhar o nosso interior, para a gente poder identificar como está aqui dentro. Porque vocês podem ter certeza que metas têm a ver com vendas, inclusive na área pessoal, das coisas que nós vamos resolver. No entanto, vendas têm muito a ver com o que se passa dentro da gente. Porque quando a gente vende uma mentalidade, a gente vende um conhecimento, e tudo isso passa pelo nosso jeito de ser. E aqui, antes de eu entrar na meta, eu gostaria de saber como vocês estão, como foi esse encontro com a Carol. Traz um feedback para nós podermos saber se fomos assertivas, se acha que realmente o caminho é esse, se teve alguma coisa nova para você, se você já sabia. Quem pode falar para a gente? Ó, abrir a fila, Ana levantou a mão. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Nossa, eu nem preciso falar, né? Que a Carol me virou do avesso. Eu chorava igual, me derreti inteira. Porque eu acho que, na verdade, ela mostrou exatamente o ponto interno onde estava me travando. Não é que resolveu, mas pelo menos eu já enxerguei, né? E aí não tem como desfer. Então, agora a gente já sabe o que precisa trabalhar. Então, para mim, foi fundamental, foi muito assertivo, porque é exatamente sobre isso, né? E eu tenho muita consciência que o que está travado em mim está travado dentro, não está travado fora. Né? O externo está acontecendo, é porque o interno não está. Então, para mim, foi sensacional, foi extremamente assertivo, vocês estão de parabéns, mesmo. Só gratidão. Que bom, fico feliz, viu, Ana? Porque a ideia é trazer justamente a consciência. Trazendo a consciência, eu sei que eu tenho uma situação a resolver, não é verdade? Agora eu procuro fazer o que precisa fazer.
Aí, gente, vamos lá. Entrando na prática. Mais alguém quer falar? Não, né? Vou levantar. Tá certo. Entrando na prática, vamos lá. Nós vamos passear por 7 áreas da nossa vida. Só que nós vamos começar pela base. Nós vamos igual uma construção, da base ao acabamento. 2026 vai ser isso, uma construção de vida. Então, eu quero que você coloque aí para você o seguinte: 2026 vai ser o ano da minha vida perfeita. 2026 vai ser o ano da minha vida perfeita. Ai, Michele, que egoísmo falar que existe uma vida perfeita. Não, ela existe sim, gente. Ela existe, é a vida planejada. Qual é a vida perfeita para você? Quem pode falar que tem ideia do que é a sua vida perfeita? Acho que quando está fluindo tudo em todas as áreas, né, de maneira harmonizada. Quando está fluindo em todas as áreas de maneira harmonizada. Isso. Sim, tem a Família, ver. trabalho, lazer, tudo, o conjunto, né? Se você consegue caminhar de uma maneira fluida, tranquila, se o seu financeiro está bom, sua vida emocional está boa, se você não está... Perrengues a gente sempre vai ter, porque faz parte, né? Até para a gente evoluir e crescer, tem que ter contratempos. Mas na maioria do processo, ela tem que estar mais harmoniosa. Muito bom, Valquíria, mas eu tenho um ponto prático que eu costumo fazer a cada ano que eu vou entrar, que é a primeira tarefa que nós vamos fazer, e que é um exercício que eu já, desde o início, sempre repeti ele em várias etapas aqui, de jeitos diferentes. Pegou a folha, riscou ao meio e colocou de um lado o que vai para 2026 e o que não vai para 2026. Pegou a folha, riscou ao meio, de um lado você vai colocar o que vai comigo para 2026, o que eu vou levar para 2026 e o que eu não vou levar. E essa tarefa, meninas, ela é o primeiro ponto mais importante. Porque se você conseguir fazer ela de todo o seu coração, de toda a sua alma e toda a sua razão, porque esse é o nível dessa resposta. Você precisa dar uma resposta com toda a sua alma, com todo o seu coração e toda a sua razão para o que você vai levar e o que você não vai levar. Ana, fala, amiga. Tem diferença de fazer a coluna na direita ou na esquerda? Não, do jeito que você quiser. O que eu levo e o que não levo. O que vai e o que não vai. O que eu continuo e o que eu não continuo. E aí, o que você precisa fazer? Isso, para mim, é uma matemática. Certo? Aí, agora, eu vou trabalhar com o que eu vou levar, o que é primordial eu levar para 2026. Aí você vai olhar nas áreas da sua vida, por exemplo, no meu trabalho, vou começar por essa esfera. O que do meu trabalho eu vou levar para 2026? Aí eu vou levar esse sócio, eu vou levar essa mesma área que eu atuo, eu vou levar esses colaboradores, quem eu não vou levar? Eu vou levar esse parceiro que está comigo. Aí você vai analisando cada área. Esse parceiro, ele tem sido mais positivo, mais negativo, ele tem sido um apoiador forte, um apoiador fraco. Esse sistema que eu atuo hoje, eu vou levar, eu vou deixar. Tudo que tiver presente no seu trabalho, no dia a dia, você vai pensar o que eu levo e o que eu deixo. Pessoas, serviços, tarefas, tudo. Eu não vou levar tal tarefa, por exemplo, telemarketing. Não me atende mais, faz parte do passado, vê até aqui. Aí você vai colocar no não, que não vai levar esse item, por exemplo. Aí depois você vai trabalhar o que vai fazer com isso que você não vai levar. Aí, continuando aqui na lista, na minha família, o que eu vou levar? O que eu vou levar com o meu marido, o que eu vou levar com a minha filha número 1, com a minha filha número 2.
o que eu vou levar com a minha mãe, você pensa nos papéis que você exerce. O que você leva, você pensa muito em todos os papéis. O que eu vou levar com meu pai, o que eu vou levar com amigos, quais amigos eu quero levar. Essa é uma lista que vai ter no mínimo 40 itens. Pelo menos na minha, eu sustento ela com pelo menos 40 itens. Eu vou levar. Tem amizades que você vai ter que deixar no meio do caminho. Essa daqui não está me... Ah, eu conto as coisas, parece que está com inveja, eu conto as coisas, não vibra com verdade, não é honesta, nós tivemos, eu falo, ela não me entende, então silencia, deixa ela ali em stand-by. E aí, no que não vai levar também, tem os ciclos que precisam ser fechados, né? Como eu vou fechar esse ciclo? Só com o silêncio? Com uma conversa difícil? Com um jeito de... com dinheiro? Isso aqui eu vou precisar de dinheiro para fechar esse ciclo? Aí, meninas, essa é a primeira tarefa, sabe, para um 2026, que inclusive eu já estou trabalhando nessa tarefa. Ontem eu fiz a parte do que eu vou levar, porque para mim, como eu digo para vocês, dá umas 40 itens, deu. Ano passado tinha dado ainda mais, esse ano eu já estou diminuindo. E aí, esse é o número 1. O número 2 de tarefas vai ser uma reunião em família. E esse número 2 aqui, ele representa muito. Você pode fazer uma reunião superficial, só abordando os tópicos do que você deseja, ou você pode ser muito sincera e fazer uma super reunião profunda com as pessoas que você mora, que talvez você nunca tenha tido a coragem. O que é uma reunião superficial de família e o que é uma reunião mais profunda e qual é o objetivo? O objetivo é construir o nosso quadro da vida perfeita. Não é esse o meu objetivo em 2026? Me enquadrar numa vida perfeita? Eu consigo me enquadrar sozinha? Não, né? Porque eu sei que algumas pessoas precisam estar comigo para ela ser perfeita, não é verdade? Então, você pode, dentro dessa reunião, fazer algo superficial, falar, olha, ano que vem eu quero fazer um trabalho diferente aqui em casa, esse é o jeito superficial, tá? E nós vamos construir o nosso quadro da vida perfeita. O que é importante para você? Me fala. Eu quero isso, eu quero aquilo, quero conquistar isso, eu quero que tenham mais dias assim. Cada um vai falando, você vai anotando. Superficial. O que é uma reunião mais profunda? Você vai abrir o seu coração e vai primeiro apresentar essa primeira lista aí, ó, pessoal. Eu fiz essa reunião, vocês sabem que nem é de hábito, talvez seja a primeira que eu estou fazendo. Mas eu queria falar para vocês que 2025 eu passei por muitas mudanças internas. E 2026 eu gostaria de apresentar para vocês algo que para mim vai ser muito importante e que eu não vou conseguir realizar se vocês não estiverem junto comigo. Por isso, eu quero falar, eu quero escutar o que é importante para você, de todo o seu coração, o que é importante a gente levar e a gente deixar. O que nós vamos deixar em 2025 e o que nós vamos levar. Aí você fala um pouquinho, porque você já treinou a sua lista, e você vai complementar essa lista
com o deles. Meu filho, o que você acha importante a gente levar e a gente deixar? Aqui cabe um momento, não lembrando assim, como a gente é mãe, muitas vezes a gente quer, por exemplo, um amigo tem uma amizade que eu não gosto. Ah, já tira essa amizade, não. Essa é uma decisão dele, da criança, do filho, adulto, sei lá, né? Você acha que você vai levar? Aí, gente, aqui eu aplico muito o que eu aprendi naquele livro do porquê, saiba o seu porquê. Esse livro me ajudou muito na vida. Tudo eu fico fazendo perguntas. Tudo que eu não sei, tudo que eu quero criar, ao invés de eu tentar já construir o objetivo, a tese, o que eu faço? Eu fico me fazendo perguntas. Então, aplica isso também, faça mais perguntas, seja mais ouvinte. Aí, se você, aqui nesse momento também, uma coisa que eu incluí, foi falar um pouquinho de Deus, falar da espiritualidade, que para mim é um pilar importantíssimo, né? Então, eu falei, olha, a mamãe, quando era criança, podia faltar tudo, mas não faltava a fé. E eu cresci tendo fé. Mamãe tem 4 irmãos, você pode ver que a que conseguiu ir mais longe foi a mamãe, porque a mamãe sempre colocou a fé. Então, eu aqueço o coração. Depois que eu aqueço o coração, e eu estou querendo que nós possamos construir um ano diferente. E para a gente fazer isso, nós temos a primeira tarefa. O que nós vamos levar para 2026 e o que nós não vamos levar para 2026. Dentro dessa tarefa, aí, aqui, por exemplo, aqui em casa, a gente comprou cartolinas. E cada um foi escrevendo aquilo que gostaria de realizar de sonhos. A gente vai jogar para a cartolina, por exemplo, esse ano, meu marido vai realizar uma cirurgia capilar, ele quer comprar um carro, nós vamos investir isso daqui na empresa, minha filha esse ano falou que não abre mão, que ela quer ir para Disney, entendeu? Então, a gente foi colocando ali os sonhos do ano de 2026, mas também para daqui a 5 anos, olha que legal. Aí, daqui 5 anos, como que você vai estar com essa idade? Olha as perguntas, criança é ótimo para você fazer essa pergunta. Hoje você é igual a minha filha, né, com 12 anos, né, mais 5 ela está com 17. Aí a outra falou, nossa mãe, ela já vai poder namorar. As sinceridades já começam a... o que passa na cabeça. E é muito importante nesse momento você colocar a sua intuição do que está acontecendo ali, ó. Existe a intuição, é muito importante para a gente ter uma percepção e, às vezes, se esvaziar de ser quem a gente é, para a gente poder, naquele momento ali, ser uma pessoa que está, de fato, olha a sua posição. Você está trabalhando na construção dos sonhos da sua família. Se você conseguir colocar no papel o que é para 2026 e o que é pelo menos para até 5 anos, porque o que é até 5 anos? Você pode falar, até 5 anos nós vamos trocar de casa, vai fazer uma faculdade não sei aonde, em outro lugar, o filho que mora distante com a nora vir morar perto, vamos trocar o carro, vamos comprar o carro tal. Aí dentro disso, fica a sugestão, se puder, no quadro da vida perfeita que vocês vão construir, trazer todos os sonhos, igual minhas filhas, algumas elas pintaram, né? Fizeram em desenho, elas próprias, e pintou. Mas tem revistas. Por quê? Porque você dá vida aos sonhos. E esse quadro, você pode ou fazer uma moldura para deixar visível, ou você colocar num quadro. Lembra que a Larissa fez com a filha dela? Ela comprou um quadro daqueles que a gente escreve com canetão, como é que é o nome? E colocou nele. Então, a gente fez cartolina e recortou a revista, né? Então.
para complementar o que e eu acho que depende, assim, eu vi como bonitinho, como meu filho ainda é infantil, sabe? Que ele nem sabia muito bem, assim, o que era sonhar, sabe? Eu tive que incentivar bastante, daí ele colocou um cachorro lá e colocou umas coisas nada a ver, mas eu falei, tá, vamos aos poucos, né? Aí a gente vai vendo o tamanho da nossa missão ali. Porque olha o que a Michelle falou com o forte, meu filho ainda nem sabia o que era sonhar. Entende? O que mais criança sabe é sonhar, gente. Então, qual é a Michelle? Aí, qual a percepção que a Michelle tem? Opa, eu preciso ativar esse botão no meu filho agora, enquanto ele é criança. Sabe por quê, gente? Enquanto adulto, ele não vai ter sonho para realizar. A gente, o que você era quando você sonhava? Você não sonhava em ter uma bicicleta, sonhava em esquiar, sonhava em ir para Disney, sonhava em andar de patins, em andar de, sei lá. A gente tem que. Você percebe? Olha a riqueza que é esse momento. Só que eu quero dizer para vocês assim: olha, eu já tentei fazer isso, por exemplo, eu peguei uma turma, a tela da igreja, e muitas não conseguiram fazer. Porque a gente realmente precisa estar preparada com o coração. Com o coração. Porque você fazer uma palestra bonita, para quem é desconhecido, é fácil. Mas fazer uma palestra bonita para quem conhece todos os seus defeitos e está com você todos os dias não é tão fácil. Entende? Então, se você for sendo quem você é de fato, você pode não alcançar o resultado e o êxito que você gostaria. Gente, eu preciso compartilhar uma coisa aqui agora. Eu sonhava em ter um castelo, em construir um castelo, com um monte de passagem secreta, lugares subterrâneos. Era tão alucinativo, e eu sonhava isso até meus 30 e poucos anos ainda. E você falando agora, Michele, veio na minha cabeça. Aí eu pensei, em que momento que eu parei de sonhar? Mas eu sonhava demais. A minha mãe ainda falava assim: nossa, essa menina vive sonhando até de olho aberto. Eu sonhava acordada e dormindo o tempo todo. E em um determinado momento a gente perde esse processo do sonhar, fica endurecido, né? Então é muito legal. A gente perde. Gente, sonhar é ter esperança. Sim. Entende? Se a gente deixa de sonhar, a gente perde, diminui a nossa esperança. Se eu diminuo a esperança, eu estou deixando de dentro de mim alimentar que eu sou capaz. Você consegue perceber que uma coisa vai conectando com a outra? É igual, por isso que na reunião com a Carol, teve um momento que nós falamos sobre dançar. Lembra que eu comentei com vocês? Que eu vi uma amiga minha dançando com vestidão. Aí depois eu parei e falei, gente, eu parei e fiz uma reflexão sobre isso. Falei, você para de dançar, a dança traz uma alegria interior, traz um sorriso que nem em frente, entendeu? Então, hoje pela manhã eu acordo, eu vou na frente do bom dia, Michele, mais um bom dia, mesmo que eu não esteja com vontade, tem que alimentar o interior. Então, os sonhos é a mesma coisa. Vai dormir, é aquilo, se imagina, se visualiza, pratique a visualização dentro do carro dos sonhos, você passando a mão, como que é esse volante, sabe? Ai, a minha casa nova, nossa, tem essa sala, esses armários na cozinha, nossa, que mesa posta mais maravilhosa. A gente precisa sonhar. E dentro dessa cartolina dos sonhos, você vai colocar os projetos do que é de 2026 e pelo menos até 5 anos. E dar vida para esse quadro dos sonhos. Quadro da vida perfeita. Porque o que você quer ser? Ah, eu quero casar. Até 5 anos eu quero ter pelo menos uma filha. Opa, olha o projeto. Aí nós vamos pensar, projeto marido perfeito, onde ele está? Aí na próxima aula, no próximo encontro, melhor dizendo, nós vamos trabalhar as respostas do quadro montado. Quais são as respostas? Como eu vou conseguir isso? Quando eu vou conseguir isso?
Com quem eu vou conseguir isso? E quanto eu preciso para conseguir isso? São 4 respostas. E essas 4 respostas é que vai ser todo o nosso trabalho dos próximos encontros. Então, gente, o que eu quero que vocês pensem? Como vai ser o... Bom dia, Ju. Como vai ser o 2026? Tudo bom? Como vai ser o 2026 que eu quero viver? E esse 2026 vai depender muito da frequência da energia que você vai colocar. Olha o resumo que eu já estou fazendo, hein? E a frequência e a energia que você vai colocar e que vai fazer todo sentido está onde? Dentro. Nos 6 salvadores. Primeiro, olha o primeiro nível, a importância do primeiro nível. Caiu, fiquei sem fazer, estou mais enfraquecida, volta, começa a fazer tudo de novo. Frase de afirmação, visualização, leitura, escrita, exercício físico. Não posso perder. Quando você volta da academia, você volta como? Toda cheia de ideias, não é? E quando você fica sem ir para a academia, você fica como? Um saco vazio, para definir. Então, não dá para deixar ficar sem fazer exercício físico, não dá para alimentar a mente com a frequência que você vai precisar para 2026, porque o segredo da sua realização não está no quanto você tem para 2026 e não está no seu nível de conhecimento. Não, esquece, todo mundo acha que é isso, tira isso da sua cabeça. Ele só está em 2 coisas, na energia que você vai colocar e na frequência que você vai repetir. Se você conseguir alcançar, qual é o sonho do seu filho, Michele? Que ele colocou um cachorro, ter um cachorro, pelo que eu entendi, não foi? Foi. Então, a Michele vai ter a seguinte resposta para ele: como eu vou conseguir realizar esse sonho? Isso é importante para ele, porque vão vir sonhos. Olha, teve uma fala dela também, que foi o quê? Nossa, aí ele trouxe um monte de coisa, nada a ver, mas tipo assim, né? Vamos por partes, ok. Às vezes ela já identificou que tem coisa que é nada a ver. Ela não precisa dizer para ele, porque os sonhos dos outros Não, é eu o não sonho dos falei, eu não outros. falei. Aqui ele colocou lá Exato. umas só para dar mais contexto para vocês, né? Eu já percebi, assim, por exemplo, o meu filho, ele não quer nada de Natal, porque ele fala que não sabe nem o que pedir, porque ele tem tudo. Já viajou mais de não sei quantos países. Tipo assim, isso foi muito bom que tu trouxe, eu tenho que instigar nele, que ele pode mais, que ele tá muito já acomodado, e eu percebi que não é só ele, os coleguinhas deles estão passando pela mesma coisa. É uma geração que tem tudo, que já fez tudo, e que, tipo assim, eu fiquei impressionada como uma criança pode não querer nada de Natal. Ele não sabe o que pedir, gente. Não sabe o que pedir. A gente vai esquiar esse final do ano, a gente já viajou para um monte de lugar, ele viaja tanto comigo com o pai dele, então ele tem tudo dobrado. Tipo, eu preciso pensar, foi muito bom trazer isso, Mi. Como que eu vou fazer esse menino sonhar? Porque a vida não é assim, né? Agora ele é criança, mas no futuro não vai ser assim. Michele, você montou a árvore de Natal? Montei, Ele montou junto com você? montou. Aqui em casa nós temos também o ritual da árvore de Natal. Todo ano, no dia 6 de novembro, reúne a família toda para montar. E aí, esse ano, eu estou com alguns problemas aqui da árvore, correria, eu falei, não vou montar. Só que eu estou com o meu coração apertado, eu nunca fiquei sem montar árvore. Desde antes de eu casar, para mim é um ritual, que antes não tínhamos as filhas, mas era só eu e o marido. E no meu condomínio, por exemplo, muita gente terceiriza isso. E eu não. Aqui em casa, a gente tem todos os vídeos, inclusive de ano por ano, que a gente faz o time-lapse, né? Aí a gente coloca para filmar peça por peça. E é uma coisa tão gostosa, é uma lembrança
Aí quando foi esses dias, as meninas falaram, mãe, tá chegando o Natal, a gente não vai mesmo montar árvore esse ano? Eu falei, ai filha, nossa árvore tá precisando de um monte de coisa, e a mamãe não conseguiu ir comprar, tempo para ir comprar, mas eu tô com o coração apertadíssimo. Porque, gente, nós precisamos fazer com que a nossa família viva momentos. Momentos. Quais momentos a minha família tem mais vivido? Se tivesse uma palavra que pudesse definir os momentos que a sua família viveu em 2025. Inclusive, pode ser até uma boa pergunta para você começar a sua reunião. Família, vamos cada um definir uma palavra que resuma o que nós vivemos em 2025. Ai, pode dizer, sei lá, uma palavra que vier no coração. Ai, mãe, não sei, mas o que está vindo no seu coração? Uma palavra que vai definir tudo que nós vivemos em 2025, aquilo que você viu mais se repetir. Aí pode ser papai viajando, por exemplo, que vai ser ausências. Pode ser alegrias. Quantas vezes mamãe dando gargalhada? Não sei. Você pode fazer o planejamento da sua reunião. O que é importante eu perguntar? Quais perguntas é interessante eu levar para a minha reunião de família? É uma reunião de família. E eu queria que você considerasse também o seguinte, olha, isso daqui é uma dica valiosíssima que na prática muda muito. Às vezes, a gente tem os projetos anuais para a gente realizar. Vai começar a obra aqui do lado, gente. Mas não dá para não ir, tranquilo. Não? Não dá, então, não nada. Eles estão batendo pra caramba. Às vezes, você tem os projetos para realizar durante o ano. E aí você vai recebendo o seu dinheiro, sobrou o dinheiro. Aí você usa ele de forma aleatoriamente. Às vezes compra um tênis, gasta lá R$800. Só que ao invés de você fazer isso, o que vocês vão fazer? Tanto você quanto a sua família. Dentro dos sonhos, você vai criar a lista de prioridades. O que é prioridade para a gente dentro da nossa casa? Ah, comprar um sofá novo. Ah, comprar o videogame do filho. Ah, comprar, sei lá, a moto do marido. Vocês vão colocando ali na lista. Por exemplo, aqui em casa, a minha filha, você não pode ver uma torneira aberta que ela fala, só usa, tem gente que vai lavar a louça e deixa a água correndo sem parar, né? Desperdício, olha o dinheiro da Disney indo embora. Porque toda a economia, ela fez um cofrinho, e tudo ela coloca ali. Então, o que ela vê que dentro de casa dá para segurar é o dinheiro da Disney, está economizando para a Disney. Chuveiro aberto de direto, é o dinheiro da Disney indo embora. Então, gente, ao invés de você chegou, estou com dinheiro, o que eu vou fazer? Você vai lá olhar a sua lista de prioridades do que tem para comprar. Ah, eu estou precisando de um faqueiro novo. Lista de prioridades. Ah, e o marido falou que quer comprar uma bicicleta nova. Coloca na lista de prioridades, por favor, e deixa essa lista visível na geladeira. Por quê? Porque você vai comprando, você vai riscando. Imagina a sensação que você vai tendo. Ah, eu consegui aqui comprar o faqueiro, eu consegui trocar o sofá, aí comprei um computador novo para o filho, tal. Ah, o marido conseguiu comprar a bicicleta. Ou seja, começa a usar o dinheiro com direcionamento. Se você parar para pensar e fazer até uma outra pergunta, quanto de dinheiro você acha que em 2025 nós usamos sem foco, aleatoriamente? Quanto de dinheiro nós usamos sem foco, aleatoriamente? É uma resposta que a gente não vai ter, mas traz a uma reflexão. E aí você começa você começa a construir dentro da sua casa pessoas para te ajudar na economia, a te ajudar a evitar os gastos excessivos. Desperdícios, Tá? né? Os desperdícios é a palavra certa. Obrigada, Val. Então, meninas, é assim, ó, para 2026,
tudo precisa girar em torno desses 3 pontos aí que nós vimos. A lista de quem vai e de quem fica, do que vai e do que fica, o quadro da vida perfeita e a lista de prioridades do que nós vamos adquirir em 2026. E olha, para essa terceira lista, sabe como que eu faço? Eu vou aplicando agora, eu aplico a cada 3, 4 meses, aquele mantra, nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Aí, eu vou fazendo isso em cada ambiente. Eu venho aqui no meu jardim, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Aí eu vou fazendo as correções e já vou tomando nota do que eu preciso comprar para substituir, porque está faltando, tá? Aí eu faço o mesmo, vou para o closet, vou lá, por exemplo, tirei mais uma bolsa enorme de roupa, sapato, tênis, tá? Meu closet está ótimo para comprar de novo, está quase vazio. Eu lembrei de você. Eu tirei, hoje é terça, né? Domingo. Tirei depois que eu voltei da caminhada. Tirei um monte de coisa, mas eu não deixei guardado. Eu deixei em cima da minha cama, porque eu tinha que tropeçar lá para dar um jeito. Porque se eu deixar guardadinho, vai ficar. Então, eu deixei em cima, dormiu comigo, você acredita? Isso aí, Val. Eu separei porque tem que tirar mais coisas para mandar de uma vez. Eu não tenho tempo de ficar indo toda hora para levar, então eu vou ter que tirar mais coisas. Mas eu lembrei muito de você no domingo. Que ótimo, fico feliz. Aí o que acontece, gente? Para essa lista de prioridades do ano, esse mantra ajuda muito, porque você vai em cada setor, você vai falando, nossa, meus pratos estão com as quinas todas quebradas. Preciso comprar um jogo de pratos novos. Aí você vai para a sua lista, entende? Aí você fala, nossa, meu sofá tá rasgadinho, já tá desbotado. Tá aí, preciso de um sofá novo. Nada quebrando, nada faltando, nada fora do lugar. Em cada ambiente da sua casa, da sua empresa, nada quebrando, nada faltando, nada fora do lugar. E o que estiver faltando é o que você vai anotar para comprar. Aí você vai fazer o mesmo com sua família. Olhando aqui, gente, o que está quebrado, o que está faltando, o que está fora do lugar, no seu quarto, como que você analisa? Todo mundo vai trazer o que falta para comprar, vai colocar nessa lista de prioridades. É onde essa lista de prioridades vai ficar? Na cozinha, pendurada no ímã da geladeira. Porque todo mundo vai ver ali o que vocês precisam, todos dentro de casa, né? O que precisa realizar, comprar no decorrer do ano. Ah, eu tô com dinheiro aqui, pô, sobrou 500 conto. Ah, eu vou lá, vou fazer, sei lá, umas luzes no cabelo. Ah, não, eu vou ver o que tem na minha lista de prioridades. E aí, gente, assim, ó, se você quiser fazer algo mais combinado, fica assim, ó, todo dinheiro que entrar, a gente só pode gastar fora da lista com o de acordo do outro. É uma questão que eu vou querer, estou pensando seriamente em aplicar aqui para o ano que vem. Que esse ano deu um passo importante aí nessa parte aí. E pergunta que eu quero fazer: quando a gente consegue trazer esse quadro da vida perfeita para a gente começar a trabalhar? Porque eu quero 2 encontros para a gente trabalhar isso daí, eu quero trabalhar de uma forma um pouco mais personalizada junto com vocês. Nós vamos abrir o que a gente trouxe, como foi, o que vai ser isso, e aí eu vou fazer bastante perguntas para vocês, e vocês vão anotando essas 4 questões aí. Quinta-feira está muito em cima, prefere na terça-feira da semana que vem, que aí a gente fica melhor, com o final né? de semana. Trabalhar, né? Nem eu terminei a minha também. Eu tenho dificuldade, porque, assim, o meu marido viaja, né, e não tem previsão de volta. Eu até tentei por chamada de vídeo, mas ele foge, ele foge das minhas perguntas. Pessoalmente é mais fácil, porque eu boto ele sentado, a gente faz um daiado olho no olho, e aí até ele fala, mas longe ele escapole, e é só nós dois em casa, né? O meu filho está crescido, já tem a família dele, está tudo certo, então é só nós dois. Os planos sempre somos nós dois.
E eu não consegui engajar ele junto comigo, não, nesse processo aqui, agora, porque ele viajou, vai fazer uma semana, e provavelmente ele deve chegar na semana do Natal ainda. Mas eu vou Não, tentar mas de você novo. faz, Val, aí você faz com eles, depois você participa dos encontros, aí você vai conseguir, e eu vou te auxiliando no privado depois também, entendeu? Quando você tiver com ele, com a sua Tá, pronta, tá bom. entendeu? Meninas, alguma pergunta? Quando Todo vai ser mundo... nosso encontro com a Carol? Porque eu perguntei para ela e ela falou que ia conversar com as Micheles e depois dava um retorno. E Ela aí, está conversando comigo, eu tenho que ver. Em breve a gente vai falar, gente. Tem que ver a agenda, tudo. A gente está vendo para o final de março, tá? Ali tá. para o final de março. Aguardem um pouquinho. O que eu preciso? Porque eu sou muito organizada com a minha parte financeira, sempre fui Olha, assim. eu vou falar para vocês o seguinte, vocês vão precisar eu vou me antecipar, mas isso aqui é extra, tá? Não tem, até onde eu sei, vocês vão precisar já ir vendo aéreo, Então, vocês vão precisar Em torno de a 3 parte mil de... reais, mais ou menos, sai, tá, gente? Mais ou menos, assim, com é hotel. isso que eu E preciso. o É valores hotel aproximados. pousada, mais é isso, alimentação. já com a pousada eu tô vendo com ela, tá? Só que daí a gente tá vendo uma opção em São Paulo também, que talvez seja melhor para todo mundo, né? Então aguardem um pouquinho, porque tá muito corrido, e daí tem que ver a agenda, mas é isso, em torno de 3 3 mil mil. reais, mais ou menos, 3.500, aí mais o aéreo, né? É Aí isso que duas eu opções, preciso. duas sugestões que eu gostaria de dar para vocês. É claro que o objetivo central é esse encontro com ela, que é, olha, é algo que vocês nunca viveram, tá? Então, vale a pena o esforço e já começa desde já. Coloca aí na ponta do lápis que você deve gastar o quê? Uns 5 mil, 6 mil, vê quanto que está uma passagem, por exemplo, para o Espírito Santo inicialmente, vê quanto está para São Paulo, mais ou menos, já faz... Eu vou ver se no próximo encontro a gente já consegue ter essa resposta, Michele, você acha? Sim, sim. Já Mas, eu tô conversando com ela na quarta-feira, a gente vai bater um papo lá, porque eu faço as minhas mentorias com ela na quarta, aí a gente combinou de bater um papo na quarta sobre isso. então, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, às vezes a gente vai estar muito habituado a ir para São Paulo, né? Só para fazer o que precisa, é o centro de tudo. Mas olha, aqui no Espírito Santo, gente, lá onde ela faz esse encontro dela, é uma pousada, você tem todo o charme de uma cachoeira, os rituais dela já são tudo muito bem encaixado. Vamos fazer um cálculo de quanto fica aéreo para São Paulo e aqui, porque a gente poderia tirar um dia, é nas montanhas, a gente poderia tirar um dia para turistar, sabe? Para turistar, Iris quer falar. E fazer os 2 dias da imersão dela. Acho que íamos ter um tempo perfeito de qualidade aí, tá? Pode falar, Iris. Então, o Espírito Santo é um lugar muito bonito e tem muita coisa que as pessoas não conhecem. Eu acho que é bem bacana. E, às vezes, o aéreo, se você comprar com muita antecedência, você paga um preço muito melhor, às vezes, que ir para São Paulo. É Uhum. verdade, Eu concordo. posso De apoiar vocês organizar, nessa... né, gente? O Eu valor, poderia Eu sou apoiar vocês nisso. suspeita, né? eu vou Eu sou explicar, suspeita. gente. O valor inclui o trabalho da Carol o final de semana inteiro e o hotel, em torno de 3.000, 13.500. Eu tenho que ver com ela, sentar para ver a pousada, para fazer uma avaliação, né? Então, E ela não gosta de pegar mais do que 15, 20 no máximo. ela falou máximo dos máximos, assim, 20, assim, já é quebrando, porque senão fica demais, entendeu? A qualidade da entrega, porque é muito personalizado, é muito pessoal, é muito interno, sabe? Sim. Então, aí eu acho assim, que é igual a Iris falou, o Espírito Santo ele é pouco conhecido, mas eu sou suspeita. Para onde eu vou falar? As passagens para o Espírito Santo, elas são mais em conta do que para São Paulo. Eu estou aqui no ABC. Quando eu pergunto, eu só quero saber para eu me organizar, porque eu já decidi que eu vou, não importa onde vai ser. E aí eu preciso colocar no meu orçamento para isso, né? Porque é um extra. Então eu preciso pôr no meu orçamento. E a Gi vai comigo também. Nós vamos juntas. Que legal! Ó, deixa eu ver aqui mais ou menos a sugestão mais ou menos de data, viu? O Michele, ó.
28 de março, aniversário da minha mãe. Último final de semana de Deixa eu ver aqui março. quando é que é as férias do meu filho, gente, que eu vou ter que levar ele comigo. Peraí, deixa eu só ver aqui, aniversário. Ver de novo aqui, 2026. Para ter certeza aqui. Aqui. Ele vai ter férias em março, do dia 21 ao dia 7 de abril. Páscoa, né? Eu posso passar a Páscoa com a minha família, daí, então eu vou para Porto Alegre. Então, vamos fazer poderia... dia 21 de... É que não, eu não consigo chegar no dia 21, não consigo. Ou então, tem no dia 28? Teria que ser nesse final de semana, dia 28, 29 de março, porque eu não consigo chegar, aqui na Alemanha não pode tirar a criança da escola, e eu consigo viajar no sábado, dia 21. Então, aí a gente pode marcar de chegar ou 26 ou 27 de março. 26 é quinta, 27 é sexta. Aí, o que eu vou deixar de sugestão para vocês? Considerando esta data, então, vocês já veem aí passagem aérea para o aeroporto de Vitória. Em torno de 3.000, 3.500 ali. Daí eu tenho que ver com a Carol, porque daí o que tem que ver, gente? Tem que ver toda a parte de imposto, tem que ver toda a burocracia, né? Que eu estava falando com ela, tudo, então, para colocar no sistema de pagamento, para vocês poderem pagar em vezes aí, por isso que não chegamos a essa parte, né? Então, porque quando ela decide, ela tem que dar uma entrada da reserva da pousada lá, né? Isso. Já garante. Aí, então, a gente já começaria a pagar também. Exatamente. Tá? Iris, quer falar, Iris? Então, eu tenho assim, eu ainda estou com uma franquia e ela consegue parcelar o aéreo até 10 vezes no cartão. Tá e dependendo se for para março, se a pessoa comprasse, por exemplo, agora, você já tem uma data, ela consegue fazer no boleto, pagando até 30 dias antes do embarque. Então, Iris, você podia ver os aéreos da turma, não quer ficar com essa... Inclusive a pousada, dá para negociar e colocar dentro do sistema e montar um pacote, aí você consegue fazer tudo parcelado, mas aí tem que ver se ela já não tem um acordo, porque às vezes a pessoa ela tem um acordo direto com a proprietária. Ela tem um acordo e ela consegue uma tarifa muito menor do que qualquer agência ou operadora, aí facilita muito mais para... Lá onde ela faz, a região onde ela faz, lá é bem caro, assim, né? Nas montanhas capixabas. Então, não sei, eu acho que, assim, ela falou, uma diária lá não é barato. 3.000, aí a Michelle falou, 3.500, eu acho que está dentro do preço bem justo. A alimentação são várias, né? 2 dias. Então... Não, tá muito, porque é tudo incluso, né, gente? Se, tipo, é o final de semana inteiro e várias as atividades e tal, então... eu achei super ok, assim, o preço, acho que tá muito, e aí tem que ver o aéreo, né? Podem ficar tranquila que na quarta-feira, amanhã, né? Eu marquei de falar com ela sobre isso, e daí eu trago mais um retorno para vocês. Deixa eu só perguntar, você falou aí, Michelle, chegando dia 26 ou dia 27, já iríamos direto para a pousada? A gente pode ir para a pousada, 27 é sexta, né? Final da tarde, se a gente chegar dia 26 para 27, a gente pode ficar em Vitória, fazíamos à noite, ia num restaurante, algum lugar turístico, aí no dia 27, que é durante a sexta-feira, de manhã, a gente fazia um passeio, ia no Convento da Penha, ia em algum passeio, né, alguns pontos aqui, dia 27, e depois seguíamos para lá. Porque, gente, as montanhas capixaba de Vitória até Domingos Martins, onde vai ser essa pousada, é 30 minutos só, 40 minutos de carro. Aí a gente vai alugar um transporte, um transfer executivo, né, que leva a gente. Então, é isso. Se der para a gente chegar no dia 26... A bateria vai acabar, gente, vai acabar. Eu vou entrar pelo celular se cair. Peraí. Jane, para a mentoria com a Carol, pode chamar ela no privado, tá, Jane? Pode você mesmo chamar ela.
Aí, Acho que tá falhando aí, Mi, tá caindo. Ela deve ter caído. Jane, então tu, pra mentoria com a Carol, Isso. pode chamar ela. Carol, Oi, bom dia, gurias. Tá, e chama, tu tem o contato dela ou não? tá ali no grupo, Eu ela chama tá pelo lá no Insta. grupo, você pode buscar ali, mas eu posso Ah, deixar, eu vou deixar tá, mais no grupo. uma vez, que às vezes, né, peraí, onde é que tá? Você tá em qual grupo? Pois eu não me achei no grupo, naquele grupo, nesse grupo de alta performance, eu acho que ainda não me aceitaram. Jane, Até eu te ontem não. aceitei hoje de manhã, porque tu pediu, tu tinha Tá, preenchido o formulário, mas isso. não tinha pedido a entrada. Aí hoje de Isso. manhã eu vi que estava lá e já te aceitei. Eu vou colocar o A contato da recém eu Carol. estou me enfronhando com esse teu grupo todo, que tem umas quantas comunidades junto ali. Aí eu digo, por que que não me instalaram ainda? Por que que não me aceitaram ainda? Aí eu me dei conta que eu não tinha pedido, fui achar onde pedir. Sim, sim, porque dá para o único jeito de eu, não é o único jeito, mas é que senão eu tenho que entrar no meu celular, tem que colocar contato aí não Sim, dá. Com é 30, muita 40 coisa. mulheres fazendo não dá. Então é por isso que eu vou avisando ali, porque tem umas 7 lá que preencheram o formulário e não pediram para entrar no grupo, então eu vou avisando, né? Vou, Sim, aí vou eu até que eu chamando. achei. mas meninas, é isso. Então a gente poderia ficar com essa ideia de chegar dia 26 até qual que é o dia, o calendário aqui? 26 a 29. Faríamos 26 a 29 e voltaria dia 30. 26 a 30. E Chegar dia. aí, gente, o que eu, como já vai ter isso, né? Eu deixaria, então, que na verdade eu e a Mi estamos passando por muitos momentos de transformação, digamos assim. Então, a gente faz esse evento no primeiro semestre e pensa num evento do É Com Elas, do É Com Elas mesmo, né? Com palestras para o segundo semestre, que daí não dá para fazer tudo, né? Fica muita coisa. Então, vamos aos pouquinhos. Então, a gente faz esse mais exclusivo, né, mais individual, e deixa para o segundo semestre um encontro, né, trazendo convidados, mais estilo palestras mesmo, né, que era algo que eu queria fazer, mas já vi que não vai dar, não vou conseguir encaixar agora para março de jeito nenhum. O evento dá muito, muito, muito trabalho. Não tem como, não vai, não é possível. Michele, mas aí, ó, vai ser no segundo semestre, mas eu vou te contar, vai ter muito mais mulheres, porque eu, por exemplo, estou divulgando para caramba a sua comunidade, viu? Então, assim, muitas, muitas, muitas pessoas entrarão mais até o meio do ano que vem ainda. Sim, sim, tudo tem um motivo, gente. Nada acontece sem. Tudo tem o tempo das coisas, então faz parte. Meninas, mas eu vejo assim, ó, que aqui não dá para ser uma coisa rápida, sabe? É uma construção. 2026 tem muita coisa juntas. Mas aí a gente faz, por exemplo, porque a ideia era no primeiro trimestre fazermos um evento do É Com Elas. Então, como a gente ainda não conseguiu estruturar, até porque depende muito principalmente de dinheiro, né? Que a gente não tem nada monetizado, a gente não tem nada voltado para isso, né? Então, qual é a ideia? A gente faz no primeiro trimestre com a Carol, vamos cuidar do nosso interior, vocês vão ver que vocês vão sair de lá transformadas, outras pessoas com muitas áreas das suas vidas resolvidas, tá? E no segundo trimestre nós podemos já pensar, né, nesse formato aí do É Com Elas. Exato, a gente vai se organizando. Eu já falei para mim, né? Tô com a ideia aí de voltar a morar no Brasil, e isso já é uma visão para mim. Então, provavelmente não consigo ano que vem ainda, porque tem uma criança pequena, então não é só decidir, tem muita coisa, mas acredito que para 2027 isso pode ser realidade. Daí a gente vai pegar o É Com Elas, daí nem vai crescer, vai explodir, né, Mi? A gente está no mesmo lugar junta, meu Deus, esse negócio não tem mais para ninguém, não. Verdade. E aqui nós teremos várias embaixadoras, né? Olha, gente,
depois que a Carol Perim ela entrou na minha vida, minha mente ela abriu muito, sabe? Foi onde eu comecei a galgar resultados. E tudo isso por quê? Porque ela me ensinou o hábito da mentalidade da alta performance. Tá ouvindo? Dá dando para ouvir? A mentalidade da alta performance. Então, nós vamos fazer esse caminho. E qual é a grande questão? Pega qualquer situação para você fazer, vai lá e faz. Você sozinha você vai até um nível, mas em grupo você alcança com mais assertividade. Então, o objetivo todo é esse. Deus tem me dado muitas ideias, muitas coisas aqui para o grupo. Só que eu falo com a Michelle, se eu for pela minha vontade, eu faria muitas coisas. Mas a gente tem que cumprir protocolos, né? A gente é empresária, a gente é mãe, a gente é esposa, a gente cumpre um monte de... A gente é filha também, né? Então, a gente tem um monte de papéis a cumprir. Mas, com programação e planejamento, dá certo, tem espaço para todos, né? Meninas, é isso. Mais alguma dúvida? Podemos começar o nosso dia extraordinário. Natália, bom te ver. Rita, Eva, Valquíria, Priscila. Hoje nós estamos com bastante gente, hein? Jane, muito bom te escutar. Maria. E é isso, meninas. Desejar um dia excelente para todas vocês. Deus abençoe. Ó, tudo que fizer, coloque fé na frente. Lembre que todas as respostas estão dentro de você, que você nasceu para dar certo. Não permita que os outros digam coisas para você que você não merece. Se valoriza. Busca cultivar o que é do bem. Ouvir músicas, podcasts que vão te agregar conhecimento. Foca na sua vida de 2026. Na sua vida perfeita. Começa a escrever, construir essa vida perfeita de 2026, que vai ser só a pontinha do iceberg, que vai abrir para muitos anos, os outros anos irem já nessa mesma direção, tá? Vale a pena. Pode acreditar. Você nasceu para dar certo. Obrigada, Rita. Muito bom estar aqui com você também, tá? Gratidão, MMs. Tchau. Obrigada. Obrigada, gente. Maravilhoso dia para todas. Tchau. Tchau, tchau. Nossa, deve ser o vento, Ju.